Olá, bora começar uma análise focada na matéria mais estratégica da primeira fase do exame de ordem, ética profissional. Entender esse tema não é só mais uma etapa do estudo, viu? É a sua jogada mais inteligente para garantir a vaga na segunda fase. A pergunta que abre a nossa conversa vai direto ao ponto. Já imaginou começar a prova com uma vantagem real, com um quinto do caminho para a aprovação já garantido? Pois é exatamente essa a estratégia que a gente vai detalhar agora. E aqui está a resposta. 8. Isso mesmo, as 8 primeiras questões da prova são só sobre essa disciplina. E tem mais, hein? Se a gente somar ética com o Estatuto da Criança e do Adolescente e o Código de Defesa do Consumidor, já dá para garantir quase 30% dos 40 pontos necessários. É o alicerce da aprovação. Não tem como fugir. O legal deste slide é que ele deixa tudo muito visual. Para ser aprovado, o alvo é 40 pontos. Só a ética profissional já entrega 8, ou seja, 20% da meta. Dominar essa matéria, então, não é uma opção. É uma tática de prova que não dá para ignorar. Ok, esse aqui é o nosso roteiro. A gente vai começar com essa vantagem estratégica, depois vamos passar por temas quentes como prerrogativas e publicidade e fechar com a mentalidade certa para o dia da prova. Vamos mergulhar nisso. Vamos aprofundar um pouco mais essa ideia. É importante encarar ética profissional não como só mais uma disciplina na lista, mas como a sua principal aliada, aquela que te coloca na frente desde o primeiro minuto de prova. Essa frase resume a estratégia de forma perfeita. Garantir essas 8 questões é como ter o passaporte carimbado antes mesmo da viagem começar. Isso dá uma tranquilidade, uma margem de segurança muito boa para encarar as outras matérias. E aqui, olha, um ponto fundamental. A FGV não quer saber se a lei foi decorada, o famoso decoreba. O que se testa mesmo é a capacidade de aplicar as normas em situações práticas. O examinador quer ver o raciocínio em cima do Estatuto da Advocacia, depois do Código de Ética e, por último, do Regulamento Geral. É essa hierarquia que importa na hora da prova. Bom, antes de entender as regras do jogo, a gente precisa conhecer o campo, certo? Vamos fazer um raio-x bem rápido da estrutura e da natureza jurídica da OAB. Então, a OAB é definida como serviço público, mas ela tem autonomia e uma forma federativa. E um detalhe técnico que a prova simplesmente adora cobrar. Por causa dessa natureza, a OAB tem imunidade tributária total sobre seus bens, rendas e serviços. É uma informação que vale ouro. Agora sim, um dos tópicos mais quentes da prova. É fundamental entender que prerrogativas não são privilégios pessoais, tá? São garantias para que o advogado possa defender os direitos da sociedade com total independência e liberdade. Esse slide traz exemplos essenciais: a inviolabilidade do escritório, o sigilo da comunicação, o direito de ver o cliente preso. Cada ponto aqui é um prato cheio para questões. E vale lembrar de outro ato privativo fundamental, a postulação em juízo, com aquelas famosas exceções, tipo nos juizados especiais cíveis até 20 salários mínimos e no habeas corpus. Esse slide aqui ilustra a força dessas proteções de um jeito brilhante. Para ter uma busca e apreensão no escritório, o mandado judicial tem que ser específico e pormenorizado. E além da presença obrigatória de um representante da OAB, a lei garante que a análise dos documentos apreendidos seja comunicada com no mínimo 24 horas de antecedência. É uma proteção muito robusta. Vamos para um tema bem prático e cheio de detalhes: a publicidade na advocacia. O grande desafio aqui é saber como um profissional pode divulgar o trabalho de forma informativa, sem ferir a ética ou transformar a profissão em comércio. A regra de ouro está toda aqui. Qualquer tipo de publicidade tem que passar por esses 4 filtros: discrição, moderação, caráter informativo e exclusividade. A ideia é levar a informação, nunca captar clientes de forma indiscriminada ou puramente comercial. Esse comparativo é uma ferramenta de estudo fantástica, sério. De um lado, o que pode: informar a especialização, manter contato com a própria clientela. Do outro, o que é proibido: usar fotos em cartões, fazer mala direta para quem não é cliente ou anunciar com um adesivo no carro. A prova adora explorar esses detalhes. E o que acontece quando as regras são quebradas? Bom, aí a gente entra no campo do processo ético disciplinar, que é o que estabelece as sanções para as infrações cometidas no exercício da profissão. O processo pode começar por iniciativa do próprio Tribunal de Ética ou, o que é mais comum, a partir da representação de um cliente, um colega ou até uma autoridade. Isso só mostra a seriedade e a vigilância que existe sobre a conduta do profissional. Aqui temos exemplos bem concretos.
A censura, que é uma sanção mais branda, pode ser convertida numa advertência sigilosa se não tiver agravantes. Agora, a exclusão, que é a pena máxima, fica reservada para as faltas mais graves, como trair a confiança do cliente numa delação, uma quebra absoluta do sigilo profissional. Já passamos pela parte técnica. Agora, vamos mudar o foco para uma ferramenta que é igualmente poderosa: a mentalidade. O jeito como se encara a preparação e a própria prova pode ser o grande diferencial para a aprovação. Essa citação resume a essência da mentalidade de crescimento. Uma dificuldade nos estudos ou até uma reprovação não é o fim do mundo. É, na verdade, um mapa que mostra exatamente os pontos que precisam de mais atenção. É uma chance de ajustar a rota. E este slide compara os diálogos que a gente tem na nossa cabeça. A mentalidade fixa se define pelo erro. Eu sou um fracasso. Já a de crescimento se pergunta, tá, mas o que eu posso aprender com isso? A primeira te paralisa. A segunda te joga para frente, transformando o obstáculo em degrau. Para a gente encerrar, fica a reflexão. O exame de ordem é um muro que impede o avanço ou é a porta de entrada para a carreira que se quer construir? A resposta para essa pergunta pode definir toda a jornada de estudos e, claro, o resultado final. Vale a pena pensar nisso.